Os pecadores foi Olá, boa noite para quem está chegando. Vocês podem dar um alôzinho, dando boa noite para a gente identificar, né? Já tem alguns aqui presentes, não sabemos quem são. A gente vai dando um tempinho por aqui, conversando um pouco, até que chegue mais alguém. Boa noite, boa noite. Então, boa noite para quem já está por aqui, né? Lembrando que hoje é uma terça-feira, segunda terça-feira do mês. Então, lá na casinha, hoje seria uma terça-feira especial, uma terça-feira de cura, né? Com a presença de todos nós, né? Infelizmente, muitos, cada um com as suas particularidades, não podem estar lá nesta noite, né? Mas a Edilza convidou quem pudesse estar presente, né, para realizarem, né, uma terça de cura hoje. Então, estaremos aqui conectados, né, a esses nossos irmãos, né, os que puderam ir até a casinha, também os mentores da casa, né, as entidades que vêm trabalhar nesta noite lá na casinha. Nós estamos aqui, mas todos conectados, né? Através dessa live, a gente se faz também participante das atividades desta noite, né? Pedindo que as entidades possam visitar as nossas casas, né? Nos limpar também, né? Fazer os trabalhos em cada um de nós. Sabemos que a espiritualidade tem os meios, né? E Deus permite que, embora muitos estejamos nas nossas casas, possamos nos conectar, estarmos unidos,
né, em Deus pela oração. Lembrando que hoje, né, a gente conversa sobre os idosos e a acolhida no plano espiritual, né? Então, um tema que chama a nossa atenção pelo fato de nós sabermos, né, que nesse período, né, do coronavírus, a maioria dos que estão partindo para o plano espiritual são pessoas idosas, né? E que isso não é à toa, né? Isso está nos planos de Deus. E a nossa reflexão hoje à noite vai em busca, né, desse entendimento, né? Do porquê que esses nossos irmãos idosos estão como maioria entre os contaminados, né? E partindo para o plano espiritual. Então vamos, né, dar início a este nosso encontro na noite de hoje, invocando a presença, né, de Deus, elevando os nossos pensamentos a Deus, nos unindo a Deus, aos nossos mentores espirituais, a todos esses bons espíritos que nos acompanham neste momento para nos auxiliarem nessas atividades espirituais, seja nesta palestra, através da cura pelo ouvido, seja nos trabalhos que acontecem neste momento lá no Lar de Bianca, que sob este amparo de Deus e desses irmãos, nós possamos receber o benefício da limpeza de toda a energia deletéria, né, do medo, da incompreensão, da nossa insegurança, as nossas ingratidões, de tudo que nós sabemos que aos poucos, no dia a dia, vão nos afetando e nós vamos acumulando, e que nesta noite de hoje nós possamos ter esse benefício da limpeza dessas energias deletérias que podem ter sido lançadas por outros irmãos, mas que muitas vezes somos nós mesmos que nos deixamos contaminar por essas más energias, e que nós possamos receber o benefício das boas energias, das energias curativas, né, que possam vir
perfumar os nossos corações, todo o nosso ser, elevar o nosso padrão energético, nos colocar em conexão com a natureza, com Deus, com os nossos irmãos, de uma forma harmoniosa. Que as entidades que trabalham na noite de hoje possam nos auxiliar nesse sentido, beneficiando também os nossos familiares e todo o nosso lar. Que a nossa casa, nesse momento, possa passar por esse serviço de limpeza na noite de hoje. Durante todo o trabalho realizado lá na casinha, durante esta palestra, que a nossa casa possa ser visitada por esses irmãos, para ser limpa e para ser perfumada, para receber as boas vibrações geradas por Deus, que é pureza e amor, que está na natureza, de onde esses irmãos tiram essas energias puras para vir até nós. Essa energia amorosa de Deus está também nesses irmãos benevolentes que nos banham neste momento com o que há de melhor em seus corações. A nossa gratidão a Deus por podermos contar com a assistência espiritual de todos esses amigos. Nos colocamos também à disposição, caso necessitem, as nossas energias, todo o nosso ser fica neste momento disponível para o sucesso dos trabalhos espirituais realizados na noite de hoje. E damos assim por encerrada e damos assim por iniciadas as atividades dessa noite com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, boa noite, né, para quem está por aqui. Agora eu já visualizo nossa amiga Gislene dando seu recado. Exivando a casa fraterna, todos os nossos irmãos desencarnados e pedir a limpeza em nossos lares. Que a luz do Espírito Santo esteja com todos nós, justamente, assim seja. Rosângela presente, Célia Modesto, boa noite. Sônia, Deise Magalhães, Gláucia Dias, sejam todas bem-vindas. Júlia Modesto, Ana Fernandes, Isabel, Deisiane Melo, Tatiana Farias, boa noite a todas vocês, Valdineia. Que bom estarmos aqui reunidos, né, para refletirmos, né, em conexão com as atividades que se realizam na noite de hoje, lá na casinha. Então, a gente vai começar a palestra. Né, e lembrando, assim, o tema de hoje. O tema de hoje é idosos e acolhida no plano espiritual. Né? Então,
Poderíamos nos fazer, né, questionamentos do tipo, por que os idosos, né? Sobretudo quando a gente pensa numa pessoa idosa, é que nós temos algum laço de afeto, né? Um parente, uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa boa, alguém que que não prejudica ninguém, né? Então, quando se tem aquele entendimento de que a morte é para os maus, pode ficar a pergunta, né? Poxa, mas são tão inocentes, tão frágeis, tão importantes para a família deles, por que que eles são os mais atingidos com o coronavírus? Né? Será que realmente é um propósito de Deus levar os nossos idosos? Então, a gente vai tentar encontrar uma resposta, né? De entendimento, de compreensão de por que que os nossos irmãos idosos, né, estão realmente nos propósitos de Deus para esse momento de desencarne, né? Não todos eles, mas em grande parte os que estão indo para o plano espiritual são os idosos, né? E eu acho que é muito consolador, é muito bonito o que a gente vai ver na noite de hoje, porque a gente vai conseguir ter um entendimento do outro lado da história, né? Da importância que tem, né? Cada um desses que estão partindo, sejam eles idosos e por vezes até espíritos que ainda estavam aqui na Terra na sua juventude, né? Ainda adulto com muita vida pela frente, mas que também fazem parte desse projeto. Existe um propósito, né, para nesse chamamento de Deus a esses nossos irmãos. Então, vamos observar aí essa imagem, né, de um desencarne. O que é esse momento? Na perspectiva nossa, de quem está encarnado, na perspectiva desses trabalhadores que estão ali de branco, os dois, parecem dois médicos, ali de pé, e na perspectiva dessa senhora que se encontra sentada. Né? Então, assim, para os encarnados, né, que nós vemos aqui essa senhora de azul, em pé, aí parece que é o médico que está junto delas, dando a notícia desse desencarne. Então, para elas, o que existe é a dor da separação. Né? E a gente tem essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, porque para todos nós é sempre muito doloroso assistir a partida, né, de um irmão, de uma irmã, seja ele mais jovem ou idoso, é um momento de despedida, né, que pelo menos aqui nesta encarnação, aqueles laços estabelecidos, carnais, se encerram e ficarão os laços espirituais, amorosos para a eternidade. Mas é doloroso, né? Aquela figura carnal não estará mais entre nós. Então é um momento de dor, né, de despedida, que vai bater muita saudade. A gente tem esse entendimento de todos nós. Mas a nós, né, que buscamos nos espiritualizar, existe também um entendimento a mais, né? Olha do trabalho que é feito no plano espiritual, né? Que é uma imensidão, uma infinidade, o plano espiritual, o mundo espiritual. Os nossos olhos, o nosso entendimento não consegue alcançar o que é a vida no mundo espiritual.
nós temos assim algumas informações, né, que nos foram reveladas, né, através de espíritos benevolentes, né, que ajudaram na construção da codificação através de Allan Kardec e muitos outros médiuns. Né, o André Luiz tem um papel muito importante nesse sentido, de descrever, né, o plano espiritual, o mundo espiritual. Então, nós temos algumas informações, mas o que nós sabemos não é tudo. Então, dentre as informações que nós temos, né, como é que o mundo espiritual se coloca no momento desse de desencarne? Existe ali um amparo, né? Existe a presença, né, de trabalhadores, né, médicos, enfermeiros, uma frente de trabalho para amparo tanto dos que ficam, né, encarnados, né, com a dor da saudade, mas especialmente para amparar o desencarnado que poderá viver um momento de desorientação, né, que ele vai, de repente, ele se percebe tendo que se despedir de tudo e de todos. E podendo ter uma grande incerteza também com relação ao futuro dele, que poderá acontecer. Neste momento do desencarne, poderão vir, né, irmãos que não são amigos, né, são inimigos de outras vidas, né, que muitas vezes esperam esse momento do desencarne para fazer ataques. A pessoa, no momento do desencarne, o espírito, ele pode se perder, né, mergulhar numa escuridão, resultado do próprio apego dele, dos sentimentos dele em relação ao mundo material e às pessoas, né, de quem ele deveria se despedir. Então, um espírito que, assim, não quer deixar a sua casa para trás, o seu carro, né, os seus bens, ou não quer deixar a esposa, não quer deixar os filhos, né, existe ali um apego muito grande aos bens materiais ou às pessoas. Então, isso pode dificultar o processo do desencarne. Né? Então, esse amparo desses trabalhadores que vêm, né, do plano espiritual, neste momento, é justamente para facilitar, né, para orientar. E, por vezes, né, nós temos, né, em diálogos, né, com irmãos que desencarnam, é a chamada doutrinação, né, nas comunidades espíritas, nós encontramos irmãos que estão desencarnados há muito tempo, né? Tipo, há 5 anos, 10 anos do seu desencarne, e eles não conseguiram seguir o caminho deles. Eles ainda permanecem por ali, às vezes apegados, presos, aprisionados ao próprio corpo, né, já em estado de decomposição, ou aprisionados a uma ex-mulher, o ex-marido, ou aos filhos, ou aprisionado a alguma situação traumática que ele viveu, aí ele quer se vingar, ele não quer ir embora, ou mesmo por um afeto doentio, né? Assim, quase que possessivo sobre as pessoas que ele amava. Né? Então, quando o amor está equilibrado, né, numa elevação espiritual, não há grande sofrimento, né, no momento da separação. Mas quando os espíritos ainda têm muita necessidade de entendimento, não têm grande maturidade, às vezes eles amam de uma forma possessiva, com muito ciúme, querem preservar um laço afetivo, inclusive no momento desse do desencarne, que não vai ser mais possível, né?
O amor verdadeiro, ele é eterno. Mas as relações carnais, né, aquilo que se consolidou pela via carnal, se desfaz nesse momento. E fica a pureza, o amor verdadeiro, que é o amor espiritual. Esse não se desfaz nunca. Mas aí o espírito que não tem essa maturidade, ele fica muitas vezes aprisionado aos seus familiares, né, alguns amigos. E então, para esse irmão ser convencido de seguir o caminho dele, né, dele retornar ao plano espiritual, dele fazer a avaliação de como foi essa encarnação dele, o que ele não conseguiu aprender, o que ele ainda precisa aprender, para ele se abrir para continuar a vida dele. Ou no plano espiritual, estudando, refletindo, buscando se melhorar, trabalhando no plano espiritual, ou mesmo voltando para o planeta Terra, né, ou para um outro mundo, se propondo a nascer mais uma vez, né? Reencarnar, melhor dizendo. Então, alguns irmãos resistem a isso. Eles ficam presos, né, no apego, no ódio, e aí os trabalhadores que vêm para convencê-los têm muita dificuldade, né, de conduzi-los, né, de reconduzi-los ao caminho da luz. E é nesse contexto, né, da dificuldade desses irmãos de reconduzirem aqueles que estão nas sombras, que aparece, né, a importância desses nossos irmãos idosos, do quanto que eles são necessários, né? Nós temos hoje, né, no planeta Terra, cerca de 2/3 do total de espírito na Terra é irmão desencarnado. Ou seja, para cada um de nós que está encarnado, existe 2 irmãos desencarnados, né? Por vezes, há muitos anos, décadas, né, perambulando, né, se envolvendo em situações que só lhe comprometem, e eles poderiam retomar a caminhada dele, continuar crescendo, e estão aqui, né, por rebeldia. Por rebeldia. E as tentativas de convencê-los, né, de seguirem, nem sempre são bem-sucedidas. Então, assim, nas doutrinações, quando há diálogo com esses espíritos desencarnados, percebe-se o quanto que eles se sensibilizam quando eles visualizam, né, a mãe deles, uma avó, né, um ente querido de mais idade, que já está no plano espiritual, né, os convidando para seguir, para sair daqui da Terra, para seguir a jornada deles. Então, são figuras, assim, importantíssimas no processo de sensibilização, de convencimento desses irmãos. Então, nós sabemos que o nosso planeta ele passa por um momento de transformação e que uma das ações, né, que o plano espiritual desenvolve, né, para o melhoramento da energia na Terra, da vibração na Terra, para ser uma energia mais leve, mais harmoniosa, mais propícia ao nosso crescimento sem dores, sem tantos processos obsessivos. Então, uma das ações do plano espiritual é levar boa parte dessa população de espíritos desencarnados, perdidos na sombra, no apego, no ódio, levá-los para o plano espiritual, para que eles, de uma forma, pelo convencimento, e se não funcionar, né, o convencimento, eles vão até de forma compulsória, porque é chegado o momento da transformação, a espiritualidade vem se organizando há muito tempo para essa passagem, né, de mundos. A Terra
vai ser um planeta melhor para se viver. Quem estiver aqui no planeta Terra vai sentir a natureza mais harmoniosa, mais vibrante, né, mais colaborativa, nos inspirando crescimento, né? A atmosfera, o ambiente vai ser inspirador para o nosso crescimento. Então, as energias deletérias, os irmãos desencarnados que espalham energia deletéria, eles estarão entre nós em uma quantidade muito menor. Então, essa população imensa, né, para cada um de nós, 2 desencarnados perdidos aqui no planeta Terra, estão todos num processo de convencimento para retomarem a sua jornada, a sua caminhada evolutiva. E os nossos irmãos idosos, eles têm um papel importantíssimo, né? Porque vários desses desencarnados que estão perdidos, eles têm um laço afetivo com esses irmãos, né, da terceira idade. E assim, a Edilza, né, nos colocou, né, de revelações que ela teve, né, de como que essas pessoas idosas que estão desencarnando agora por conta do coronavírus, de como que elas estão sendo acolhidas lá, né? Então existe assim um acolhimento especial no plano espiritual desses nossos irmãos idosos. Eles estão lá estudando, se formando, compreendendo melhor os processos, né, sarando as suas questões, recebendo tratamento, socorro também, estão se fortalecendo para virem fazer parte dessa frente de resgate. Eles são muito importantes, cada um no contexto da sua família espiritual, da sua família consanguínea, né? Eles têm um papel importante de estarem fazendo os acolhimentos. Então, não só os idosos que desencarnaram nas últimas 5 semanas, nos últimos meses, mas também aqueles dos últimos 5 anos, né? Que ainda se encontram lá no plano espiritual, que ainda não reencarnaram, estão todos sendo preparados para fazerem parte dessa virada do planeta Terra, desse momento de transformação, que vai ser benéfico para todos nós encarnados e para todos eles que se encontram lá no plano espiritual, que vão poder também refazer os seus planos e voltar para cá, para um planeta melhor, um planeta revigorado, um planeta mais propício à nossa evolução, sem tanta conturbação espiritual e com maior colaboração dos nossos irmãos superiores, de espíritos mais iluminados. Então, o momento, assim, ele é muito precioso para todos nós, né? Para quem está aqui e vai desencarnar, para quem já está desencarnado, esse movimento, né, dos nossos irmãos mais maduros, mais evoluídos, que estão no plano espiritual, esse movimento todo é para o nosso benefício, para o nosso crescimento. Nós já estamos colhendo os frutos de todo o nosso empenho enquanto humanidade, né? Porque, segundo as revelações, né, que foram feitas lá por Chico Xavier, se não fosse realizada a Terceira Guerra, se a humanidade tivesse imbuída de bons sentimentos, buscando o seu melhoramento, nós viveríamos essa virada de mundo e teríamos a Terra muito melhorada, né, com a ajuda do plano espiritual. Então, nós conseguimos, nós chegamos aqui e esse é o momento. É claro que a gente vai ter a dor da saudade, a despedida, mas a gente precisa compreender que tudo isso faz parte de uma mudança muito importante, muito preciosa, né? É a nossa alegria verdadeira, é a nossa plenitude, é a nossa realização, é o melhoramento do planeta Terra, é o alívio dos sofrimentos dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Vai ser muito mais gostoso viver aqui, né? A gente, com essa certeza, né, nossas dores são até aliviadas.
né? E é o plano de Deus, né? A gente caminha para frente, para evoluir, né? A natureza é a expressão disso. A natureza se renova, passa por ciclos, ela renasce. O nosso planeta também vai evoluindo, vai se melhorando, vai renascer, vai ser um novo planeta. Nós também vamos evoluindo, vamos nos melhorando e vamos renascendo cada vez melhores. Então, esse ciclo, né, de transformação, não é que a vida se encerre, são ciclos, né? A vida se reinicia. E é necessário passar pela essa dita morte, né? É morrendo que se vive, né? Como diz São Francisco na sua oração. Então, essa dor, essa despedida, ela é necessária, mas é para que a gente chegue, né, a uma vida mais plena, né? E possa gozar da vida eterna com felicidade e realização. Então, essa frente, né, de trabalho dos nossos irmãos que fazem resgates, né, que estão trabalhando para tornar a energia da Terra melhor, estão socorrendo aqueles que estão aprisionados nas sombras há muito tempo. Esse trabalho, ele vem em benefício de irmãos desencarnados, como a gente vê nessa imagem aqui, né? Essa moça acompanhada desse espírito que aparentemente não é um espírito que queira fazer mal a ela. Não é um espírito ruim. Parece que ele gosta dela. No entanto, esse espírito é um espírito obsessor. Né? Então, os processos obsessivos, eles não são feitos somente por aqueles espíritos que estão com uma intenção direta de fazer o mal, mas irmãos desiluminados, desorientados, vivendo um amor ainda de uma forma não madura, vivendo o amor de uma forma possessiva, não querendo aceitar a realidade dos fatos, né? Talvez aqui ele seja esposo ou namorado dela, mas ele não quer ir, não quer seguir o caminho dele. Então, isso em nada beneficia a esta mulher, nem beneficia a ele, né? Os dois, aos poucos, né, vão se perdendo, podem desenvolver doenças, podem começar a ter uma conduta indevida, né? Ela, enquanto encarnada, pode entrar no alcoolismo, né? Ele, como desencarnado, não aceitando a realidade dos fatos, pode se revoltar contra Deus, se revoltar contra os bons espíritos, e pode ser usado pelos espíritos das sombras. Né? Então, o socorro, neste momento, né, ele vem tanto para aqueles que estão na linha de frente das sombras, né, que são espíritos muito articulados, muito inteligentes, que fazem usos de recursos tecnológicos, né, do hipnotismo, eles agem com maestria, né, para nos prejudicar, para prejudicar a todos que eles têm como inimigos. Então, eles são contrários ao projeto da luz. Então, essas lideranças de frente, elas também estão sendo resgatadas. Os seus planos estão sendo desmontados. E para desarmar um irmão desse, né, de alta patente das sombras, uma vozinha, né, pode ser muito útil, né? Um vozinho, né, pode fazer um grande bem na vida desses.
Porque aqueles, né, de coração petrificado, perdido nas sombras, eles não se deixam sensibilizar-se pelas palavras de qualquer pessoa, de qualquer espírito. Mas quando eles encontram um parente, né, uma mãe, uma avó, um familiar seu, né, alguém que eles amaram em uma outra vida, ali eles se desmontam, né? Então, os nossos irmãos, né, sejam eles idosos ou até os mais jovens, nesse momento, eles estão sendo chamados para compor esse exército que usa a arma do amor, né? A linguagem deles é a do amor. Então, eles vêm para fazer o enfrentamento com aqueles que estão aqui no orbe terrestre desencarnados, perdidos em projeto de vingança, de desamor, usando armas maléficas. Esses nossos irmãos que desencarnam, muitos deles estão indo compor as frentes de trabalho que vêm usar as armas do amor, né? Para desarmar os que usam as armas do ódio, da vingança. Né? Então, eles estão nesse acolhimento lá no plano espiritual, né, para vir colaborar, né, com o melhoramento da nossa vida. Certamente, se eles permanecessem aqui encarnados, né, com as limitações das ilusões que a encarnação, que a vida na carne, né, que o aprisionamento nesse corpo nos impõe, a nossa visão é limitada. Se eles estivessem encarnados com uma visão limitada, não poderiam fazer tanto pelos seus familiares como podem fazer agora, né, tendo uma visão mais ampla da vida, orientados pelos irmãos iluminados do astral superior. Né? Então, eles podem fazer muito mais por nós, né, lá onde estão, né, sendo preparados, do que se estivessem aqui. Né? Eu acho que é muito consolador, muito bom que a gente tenha essa perspectiva, esse entendimento. Então, assim, não são só os espíritos desencarnados que estão sendo resgatados. Alguns irmãos encarnados com baixo grau evolutivo, eles estão passando por um desencarne para poderem refazer suas vidas. Né? Estavam errando mais uma vez, não estavam conseguindo avançar, não estavam conseguindo realizar aquilo que eles se propuseram lá no plano espiritual antes de vir para cá. Então, as coisas não estavam indo bem. Então, alguns desses irmãos que não conseguem avançar, eles estão também desencarnando, né? Por imaturidade, por falta de evolução. Então, o grau de maturidade deles é muito baixo e eles também estão indo para o plano espiritual. Então, os desencarnes, que são muitos nesse período, eles acontecem de espíritos não evoluídos e de espíritos que têm uma certa maturidade e que são muito importantes ao plano espiritual neste momento para os resgates que estão acontecendo. Então, assim, vamos pensar o que é essa maturidade, né, espiritual. Eu vou apresentar aqui, né, uma apresentação, uma demonstração de 4 níveis de maturidade do ego. E aí, está aqui o primeiro nível de maturidade do ego, que nós vamos chamar de ego infantil. A maioria dos espíritos que estão no planeta Terra, neste momento, encarnados ou desencarnados, eles têm baixo nível evolutivo, né? Baixo nível de maturidade do ego. A gente chama, então, essas pessoas, independentemente da idade, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso.
mas o ego dele, dentro dele, ele é infantilizado. Ele não tem maturidade. Eles são maioria no planeta Terra. Eles façam aí uma avaliação das pessoas que vocês conhecem, façam uma autoavaliação para tentar perceber o grau de maturidade das pessoas, né, nossa e das pessoas com quem nós convivemos. Quem são os espíritos, né, encarnados com o grau de maturidade do ego infantil? São pessoas que são assim muito fantasiosas, que adoram fazer planos, que vão realizar isso, aquilo, outro, e que não vão encontrar dificuldade, fazem projetos enormes, sem calcular os meios. Como fazer, né, para realizar? Então, eles são fantasiosos, eles são muito dependentes dos outros, eles não conseguem fazer um projeto, um plano, e colocar os próprios esforços para realizar. Eles fazem os planos fantasiosos e ficam contando com os outros para realizar. Ao mesmo tempo, eles são assim muito emotivos, né? Fazem planos lá nas alturas, aí não acontece, aí eles se desesperam, começam a chorar, né? Então são emotivos, sofrem frustrações constantemente, justamente por conta das suas perspectivas fantasiosas. Então, quanto mais você fantasia, maior a possibilidade de você sofrer frustração. Então, eles vivem assim numa euforia de que tudo vai ser bonito, vai dar certo, não calculam o que fazer para chegar lá e depois se frustram. Então, essa emotividade, assim, altos e baixos, né? Agora está com o humor lá para cima, depois está com o humor lá para baixo. Uma impulsividade também, agem por impulso, não tem uma maturidade para fazer uso da razão, para planejar, para ver como fazer, né, quando que vai ser, qual é o esforço que eu tenho que fazer para que se realize. Não tem essa maturidade. Tudo para eles é por impulso, né? Que tudo se resolva de forma imediata. As reações deles são impulsivas, falam coisas sem pensar, usam palavras agressivas, né? É uma agressividade desmedida na fala, nas reações comportamentais, né? Então, tudo isso é resultado de um comportamento impulsivo. A pessoa age por impulso, age sem pensar. A indecisão. Tem uma dificuldade enorme de dar um primeiro passo, de decidir fazer alguma coisa, né? De meter a cara, de fazer os investimentos dos seus próprios recursos para que as coisas aconteçam. Então, eles são indecisos. Para eles fazerem alguma coisa, tem que ser através de muita insistência dos outros. Isso é uma tendência ao comodismo, à insegurança, e, ao mesmo tempo, né, como não tem assim muita responsabilidade com a vida, não tem muita maturidade, eles vivem sobre a égide da fantasia e da brincadeira. São muito brincalhões. Mas assim, brinca, 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 mas também tem os momentos quase depressivos, né? Aquele altos e baixos. Então, esses espíritos com baixo grau de maturidade, eles compõem o maior grupo dos espíritos na Terra. Não sei qual a população do planeta, vou até pesquisar isso. Digamos que seja 2 bilhões. Desses 2 bilhões, mais de 500 milhões são ego infantil. Eu tenho uma estatística lá na frente, a gente pode pensar melhor sobre isso. Outro grupo grande de espíritos que estão na Terra, encarnados ou desencarnados, são os espíritos com nível de maturidade do ego 2. Nível 2 de maturidade do ego. Que são os espíritos com ego adolescente. Então, assim, tem uma coisa que une
aqueles espíritos com ego infantil e esses espíritos com ego adolescente. Eles têm uma característica comum. Qual é? É de achar que o culpado pelas coisas não acontecerem é o outro. Então, culpar o outro é algo muito comum. Se fazer de vítima. Eles sempre acham que os outros não colaboram com eles, que os outros são contra, que eles são os coitados, que eles são vítima. Tanto quem tem o ego infantil, como quem tem o ego adolescente. Sendo que quem tem o ego infantil reage diante dos outros, que eles julgam ser pessoas más, são pessoas que não colaboram com eles, aí então o infantil ele reage sempre chorando. Ele vai chorar, vai se jogar no chão, vai espernear, né, vai se isolar dos outros, vai ficar com aquela cara de triste para despertar a piedade dos outros, para que as pessoas fiquem com pena dele, para que as pessoas queiram pegar e botar no colo, para que alguém vá lá adular, não é? Então, do infantilismo. O adolescente, ele também vai culpar os outros pelas coisas não acontecerem. Só que ele não vai ficar chorando, ele vai para cima, né? Vai ter briga, vai ter conflito, ele vai contestar os pais dele, vai botar defeito nos adultos, né? Vai criticar a sociedade, né? Do presidente da república ao prefeito, os vereadores, o vizinho. Ele tem uma perspectiva crítica, né? Então, se as coisas não acontecem, ele não se implica, ele não acha que ele tem alguma coisa a ver com isso. Se o mundo não vai bem, a culpa é dos outros. Aí ele vai ser contestador, ele vai querer ter poder também, ele não vai querer se fazer de fraco e chorão. Ele, pelo contrário, ele vai erguer a voz dele e vai querer se impor. Então, tem uma sede de poder, ele é competitivo, vai ter uma hora que ele vai querer medir força com os irmãos, vai querer medir força com a mãe, com o pai, para ver quem pode mais. Né? Então, ele é competitivo, é nada acomodado, né? Ele segue outros também, né? Assim, então, quem tem o ego infantil observa praticamente mais ali o núcleo familiar. Quem tem o ego adolescente já começa a se inspirar nos personagens da história, né? As grandes lideranças mundiais, as lideranças religiosas, então ele começa a seguir os outros, querer construir a personalidade dele se inspirando nas figuras públicas, né? Nas pessoas que estão para além do seu âmbito familiar. Também o adolescente, ele é efêmero, né? Então, assim, ele quer prazer e curtição, ele é imediatista. Então, ele não tem muita paciência. Então, ele quer as coisas para já. Ele não quer esperar muito. E ele acha que o mundo pode ser melhor, acha. Ele sonha, ele acredita e ele vai querer mudar o mundo no passe de mágica. Né? Vai fazer parte de grupos, né? Vai querer construir cultura, movimento, ele vai se engajar em movimentos pela transformação. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é efêmero, que ele quer o prazer e o resultado de forma imediata, ele é engajado socialmente, né? O que é um traço positivo dele. Ele é também inconsequente, né? Pela pouca maturidade que ainda tem esses egos, né? Assim, por vezes, o modo deles contestarem, deles se oporem a alguém que está fazendo algo errado, é desmedido, é pesado demais. Então, eles são inconsequentes. Por exemplo, se acham que o país não vai bem, né? Aí eles não pensam assim numa saída que seja mais gradual, vamos trabalhando via educação, orientando as pessoas, orientação moral, mudar a cultura, nada a longo prazo. Eles querem que venha uma liderança, que bote banca, que seja rígida, que arme logo toda a população, e aí,
né? Então é inconsequente, porque a mudança, né, principalmente para nós que temos uma orientação espiritualista, nós sabemos que ela é lenta, ela é gradual, né, e que não vai ser através de medidas radicais, né, colocando a vida, que é o bem mais precioso, em risco, que a gente vai solucionar as coisas. Mas pessoas que têm o ego adolescente, elas podem ter 30 anos, 40 anos, 60 anos, e ter esse ímpeto, né, de não medir as consequências do que eles desejam fazer, do que eles querem realizar. Se vai provocar danos maiores ainda ou não, o que interessa é se impor. O que interessa é fazer alguma coisa. Então, o adolescente, o espírito com o ego adolescente, ele é muito opinioso também. Então, assim, ser opinioso não é ter opinião, né? Eu posso ter minha opinião, mas ser capaz de ouvir a opinião dos outros. E ao perceber que alguém tem uma opinião diferente da minha, eu respeitar, né? Eu tenho a minha opinião, ele tem a opinião dele. O opinioso não é assim. O opinioso, ele é inconformado com o fato de alguém pensar diferente dele. E aí imagine, né, a quantidade de pessoas nas redes sociais hoje, né, independentemente de idade, não estou falando dos adolescentes especificamente, estou falando de quem tem o ego adolescente, pode ter 30, 40, 60 anos. Está lá enlouquecido, bufando, ao perceber que alguém tem uma opinião diferente da sua. Então, se a pessoa passa por esses desequilíbrios, né, essas instabilidades emocionais, perde o sono dela e faz loucuras por conta de alguém que pensa diferente, que tem uma opção, uma orientação religiosa, uma orientação política, uma orientação econômica, uma orientação sexual, uma orientação de raça, né, de etnia diferenciada, a pessoa fica incomodada demais, fica desequilibrada, fica agressiva em função disso. Então, isso é ser opinioso. É você abraçar uma opinião de uma forma radical, sendo intolerante com quem pensa diferente, com quem tem uma opinião diferente. Então, assim, eu dei bastante destaque ao nível de maturidade do ego infantil e ao adolescente, porque os espíritos de ego infantil e adolescentes, eles formam a grande maioria dos habitantes do planeta Terra, tanto dos que estão encarnados, como dos que estão desencarnados. Na mudança de planeta, né, quando a gente estiver num mundo de regeneração, quem tiver um grau de maturidade do ego infantil, dificilmente vai se manter aqui no planeta Terra. A gente vai reduzir a quantidade de espírito que tem esse nível 1 de maturidade do ego, que é infantil. Vai reduzir também a quantidade de espíritos que tem o nível 2 de maturidade do ego, que é um nível de maturidade inferior. No mundo de regeneração, ainda vai ter espíritos com nível de maturidade do ego infantil e adolescente? Vai. Mas em quantidade muito menor do que o que nós temos hoje. A gente vai ver mais ali na frente quais são as projeções dessa conformação. No nível de maturidade 3 do ego, nós temos o ego adulto. Então, assim, diferentemente dos espíritos que têm um nível de maturidade infantil ou adolescente, que acham que a responsabilidade pelas coisas darem certo ou não é sempre dos outros, o adulto ele puxa para si. Então, quem são os espíritos que têm esse nível de maturidade? São aqueles espíritos que, antes de ficar culpando os outros pelo que deu certo ou não, eles se implicam. Eles, antes deles apontarem o dedo para alguém, eles pensam assim: o que eu poderia ter feito e eu não fiz? Como que eu posso fazer a partir de amanhã
para que coisas erradas que acontecem hoje não aconteçam mais. Então, ao invés de ele cobrar dos outros, ele começa a cobrar de si. Então, isso representa um salto, né, no nível de maturidade do ego. Porque a pessoa começa a se implicar, ao invés de implicar com os outros, ela se implica na história, ela se cobra, ela pede de si própria para que as coisas melhorem. Então, é um espírito responsável, ele é trabalhador, ele gosta de meter a mão na massa, gosta de ir lá e fazer, não fica esperando que os outros venham fazer. Ele é comprometido, ele percebe que ele é responsável pelo ambiente, que o compromisso dele com as mudanças dele dependem, sobretudo, dele. E que as possibilidades de mudança do mundo dependem também, em grande medida, dele. Então, ele se implica sempre em primeiro lugar. Para que a minha vida melhore, é importante o meu empenho, e não querer que os outros se empenhem para que eu melhore. Para que o meu mundo melhore, é necessário o meu empenho, eu não posso ficar esperando dos outros. Então, ele tem esse compromisso, ele é comprometido com a mudança. Ele é inteligente, né? Ele consegue fazer uma avaliação mais ampla das coisas, né? Ele vê a partir de várias perspectivas, os vários ângulos, os vários fatores. Então, ele não tem uma visão estreita. Ele é inteligente no sentido de conseguir fazer uma avaliação mais ampla, de conjunto. No entanto, né, os espíritos que já têm esse nível de maturidade do ego, eles são rígidos e impacientes, né? Porque, assim, eles são minoria na Terra. Então, para um espírito com grau de maturidade adulto, ver tantos outros espíritos com grau de maturidade infantil e adolescente, isso mexe com ele, né? E aí tem hora assim que ele estoura. Ele é muito rígido, não tem paciência com o outro que ainda está tentando crescer, está descobrindo os caminhos da iluminação, do crescimento, da espiritualização, da maturidade. Os outros estão num grau evolutivo abaixo do dele, mas aí ele se perde nessa diferença, porque ele começa a reagir, né, com inflexibilidade, com dureza, às vezes com agressividade, fica com raiva, fica aborrecido de ver que os outros não estão conseguindo acertar, que os outros não estão fazendo de um modo correto. Então, ele tem uma certa maturidade, mas ele ainda se perde com essa maturidade que ele tem por conta da rigidez e da inflexibilidade, da intolerância. E, assim, ele se compromete de uma forma muito sisuda, de uma forma muito dura com as mudanças, com o que deve acontecer. E ele perde a perspectiva da brincadeira, do lúdico, do prazer. Então, esse é um traço negativo, né? Assim, é uma necessidade de aprendizado de quem já tem um nível de maturidade do ego adulto, que precisa se permitir brincar, precisa se permitir o lúdico, né, relaxar, né? As coisas não são só trabalho, esforço e sacrifício. Não pode ser. E às vezes quem tem o ego adulto assume essa perspectiva, né? Muito dura. E aí nós temos o nível de maturidade do ego ancião. Então, o ancião, ele tem aquelas características do adulto, mas ele, assim, dessa figura aqui do vovozinho, né? Ele é mais paciente com quem erra, né? Ele é mais tolerante com o que o outro ainda está tentando aprender, nem sempre dá certo. Aí ele vê o outro errando, ele já consegue rir do erro do outro, vai lá e ensina com maior paciência.
Então, as características do ego ancião são ser responsável, ser trabalhador e ser comprometido, igual o adulto. No entanto, ele não é apenas inteligente, ele é sábio. Ser sábio é diferente de ser inteligente. O inteligente é aquele que faz uso da razão e calcula e estuda a situação. Ele é inteligente. O sábio é a experiência que ele tem acumulada, é o aprendizado da vida. Então, um espírito, né, com um grau de maturidade de ego ancião, ele é um espírito que já viveu muitas vidas, né? Ele é um espírito que acumulou muita experiência positiva. Então, no coração dele tem muito amor, tem muito aprendizado. Não é o aprendizado da inteligência na cabeça, é a experiência acumulada, é o aprendizado do coração, de saber perdoar, de ser tolerante, de ser paciente, é sabedoria. Então, ele é compreensivo, ele é flexível e ele se permite brincar, né? Então, a gente encontra aí, às vezes, um jovem com 22 anos, né, que consegue ser tolerante, né, com a sociedade toda, né, que tem a sua perspectiva crítica, percebe o erro, no entanto, ele consegue se manter numa linguagem amorosa, né, de compreensão, chamando todo mundo para um entendimento, para confraternização. Então, alguém só tem 22 anos, pode ser alguém de 16 anos, pode ser uma criança, que desde cedo já traz, né, um ego com maturidade anciã, de ancião. Então, o nível evolutivo hoje na Terra dos egos é esse aqui. A gente percebe que a coluna maior é de ego infantil. Digamos que para cada 10 habitantes do planeta Terra, né, 4 tem o ego infantil. 5, na verdade, 5 tem o ego infantil, 3 tem o ego adolescente. Se a gente unir 3 e 5 vai dar 8, ou seja, 80% da população da Terra, hoje, encarnada ou desencarnada, tem o ego infantil ou adolescente. Poderíamos dizer 80% dos espíritos que estão na Terra são infanto-juvenis. Sobra 20% para egos adulto ou ancião. Esses 20% a gente vai ter 15% de adulto e 5% de ancião. Ou seja, para cada 10 espíritos, ou para cada 20 espíritos, 3 são adulto e 1 é ancião, para cada 20. Para cada 20. Eu trabalho numa escola que tem, digamos, 400 alunos. Então, no meio desses 400 alunos, eu teria apenas 8 alunos com ego ancião. De 400, só 8. Desses 400, 80% vai ser 360, tem o ego ou infantil ou adolescente. Então, vamos pensar isso numa escola, uma cidade, né, de 100 mil habitantes, vai ter um grupinho pequeno de espíritos em várias idades, com um ego ancião, um outro grupo um pouquinho maior, mas também ainda pequeno, de adultos, e a grande maioria, né, 80% da população de Castanhal, da população do Brasil, 80% é de ego infantil ou adolescente. Então, na mudança que vai haver agora, né, quem amadureceu, quem está empenhado no amadurecimento, no seu próprio melhoramento, vai permanecer na Terra. Aqueles que estão lá, infantis, adolescentes, que não se melhoram, né, que persistem nos mesmos erros e que não fazem esforços nenhum para se melhorar, eles vão reduzir em números na Terra, vão ser reduzidos. Vejamos aqui, num mundo de regeneração, nós teríamos um outro quadro, né? Com
O grupo menor vai ser de ego infantil e o segundo grupo de ego adolescente. Digamos que aqui, somando em termos percentuais, nós teríamos 20% no mundo de regeneração de espíritos com ego infantil, 20%, e mais 30% de ego adolescente. Aí eu vou ter mais... Não vai dar 100 aqui. Deixa eu ver. 10% infantil, 20% adolescente, 20% adulto e uma quantidade bem maior de ego ancião. Ou seja, somando o grupo de espíritos com ego já adulto ou ancião, que são aqueles que puxam a responsabilidade primeiro para si, antes de culpar os outros, eles vão ser maioria no nosso planeta. Ou seja, nós vamos ter menos pessoas jogando os problemas na costa dos outros, culpando os outros, vamos ter mais pessoas arregaçando as mangas para que tudo se melhore. E isso é que vai fazer com que o nosso planeta se regenere. A alteração da qualidade dos espíritos que aqui estão, o grau de maturidade dos espíritos que vão permanecer aqui. Então, se hoje nós estamos, né, num grau de maturidade do ego ainda infantil ou adolescente, a gente precisa, né, de esforços para crescer, para evoluir, para a gente permanecer aqui. Senão, né, nós poderemos ser mandados para um outro planeta menos evoluído, um planeta de provas e expiações, que é mais adequado para quem tem o ego ainda infantil ou adolescente, e os espíritos que vão ser maioria aqui no planeta de regeneração vão ser espíritos de ego adulto ou ancião. Por quê? Como a gente vai ter mais espíritos responsáveis e comprometidos com a mudança, o mundo de regeneração nos levará, né, daqui a alguns anos, a um mundo feliz, onde nós não teremos mais no planeta Terra espíritos com ego infantil, nem espíritos com ego adulto. Seremos um mundo, né, um planeta, tendo apenas espíritos com ego adulto e a grande maioria ego ancião. Aí, nesse mundo, existe felicidade, né? Porque não existe tanto conflito, né? E todo mundo é responsável, todo mundo trabalha, todo mundo se empenha, todo mundo tem maturidade. Então, ali existe felicidade. Então, não é um passe de mágica que Deus vai fazer o planeta se transformar. É a mudança dentro de nós, é a nossa maturidade acontecendo que vai fazer com que a energia do planeta vá se melhorando. Aí, se alguém quiser ficar apegado, mesmo não evoluindo, pode ser extraditado, né, do planeta Terra. Pode ser levado daqui de uma forma compulsória, porque o planeta vai evoluir juntamente com a maioria. E quem não fizer parte desse movimento poderá ter que habitar um outro planeta mais adequado para as suas necessidades de aprendizado. Né? Porque imaginem no mundo feliz uma pessoa com ego infantil. Não é o mundo mais adequado para ela aprender. Porque ela precisa se cobrar, ela precisa dar passos iniciais que não vão ser cobrados no mundo feliz. Onde é que se cobra os passos iniciais da evolução? No mundo primitivo ou no mundo de provas e expiações. Então, esses mundos é que são mais adequados para quem tem um nível de ego infantil ou adolescente. Então, assim, quando a gente desencarna, nós temos as camadas do plano espiritual. Né? Então, espíritos muito infantis, eles costumam passar períodos longos nas zonas umbralinas, não conseguem nem ficar perto na Terra, né, que é aqui o nível mais próximo do umbral,
não conseguem ficar nem aqui na Terra praticando obsessão. Os inimigos deles vêm lá do umbral e vão raptá-lo e vão levá-lo. Então, vamos pensar assim, espíritos mais perdidos, mergulhados numa sombra mais penosa, né, tomados pelo ódio, numa confusão muito grande, eles não vão ficar perambulando na Terra. Eles vão ser raptados, vão ser levados lá para o umbral. Outros, que não estão tão perdidos assim, poderão ficar aqui no planeta Terra praticando obsessão. Não deveriam, né? Espíritos são perdidos no mundo espiritual. Outros que têm, assim, um certo esclarecimento já, mas ainda tem muitas questões para trabalhar. Não tem um grau de evolutivo muito grande, mas já tem um pouco de maturidade. Eles já vão fazer parte do plano astral inferior, que é mais próximo da camada terrestre. Outros que já têm mais maturidade, eles poderão, no desencarne, serem amparados no plano astral intermediário, onde já existem ali hospitais, né, pronto-socorro, campos para eles repousarem, existem escolas, bibliotecas, já podem ali se preparar. Né? Então, o plano astral intermediário. E existe o plano astral superior, que é o mais elevado. Né? Então, nem todos nós que desencarnamos aqui no planeta Terra conseguimos chegar lá nesse astral superior, né? Onde existem espíritos mais evoluídos, mais iluminados, né? Existe um socorro mais refinado, um espírito que venha reencarnar, que ele venha lá do astral superior, ele vem com projetos gigantescos, né? De promover muitas mudanças aqui no planeta Terra. São espíritos amorosos, maduros, que vêm do astral superior. Muitos reencarnam vindo do astral intermediário ou mesmo do astral inferior. Né? Então, de acordo com a nossa vibração, com o nosso grau evolutivo, a gente vai conseguir ascender, subir do plano espiritual. Então, existem várias camadas nesse plano espiritual. Então, os nossos idosos, né, onde que eles estariam por aqui? Né? Certamente no astral intermediário ou no astral superior, né? Se o propósito, né, do chamamento deles, se eles são convocados para virem auxiliar na evolução do planeta, para retornar para cá, ou reencarnados, ou como espíritos, para nos auxiliar, eles vão passar por uma formação, por estudo, receber ótimas orientações, e isso só acontece no astral intermediário ou superior. Né? Então, oremos por todos os que estão partindo, os que estão sendo chamados para essa frente de batalha do bem, para que eles sigam livres o caminho deles, para que eles possam se engajar nesse movimento em benefício de si próprios e em nosso benefício. E que os nossos irmãos, né, que desencarnam, que estão aqui, né, obsediando na própria camada terrestre, ou perdidos no umbral, ou no astral inferior, que esses todos possam ser socorridos. Quem vai socorrer os espíritos do umbral, os que estão entre nós na Terra, ou do plano astral inferior, são os espíritos que estão sendo preparados no astral intermediário ou superior. Então, rezemos para que os que estão nos níveis mais baixos estejam sensibilizados, se entreguem, né, se abram para receber essa ajuda. E os que estão sendo preparados, né, para vir auxiliá-los, que consigam ter êxito, né, no seu planejamento, né, nos seus estudos, e que voltem fortalecidos para nos ajudar nessa transição planetária, que depende muito do nosso esforço pessoal, né, enquanto espíritos encarnados,
e dos espíritos desencarnados, eles também precisam se esforçar por isso, mas nós teremos essa ajuda extra, esse auxílio do mundo espiritual. E esses que virão nos auxiliar, né, muitos deles poderão ser aqueles que foram os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, poderão ser eles que estarão vindo nos ajudar nos nossos desencarnes que vão acontecer daqui para frente, né? São muitos espíritos desencarnando e um número reduzido de socorristas. Então, o trabalho é muito grande e poucos trabalhadores. Então, era necessário que aumentasse o time lá do plano espiritual, que tivesse mais bons espíritos para fortalecer, para aumentar o tamanho desses grupos de socorristas, de espíritos que fazem resgates. E então, quando a gente desencarnar aí pela frente, né, nós poderemos ter entre os nossos socorristas esses nossos idosos que estão partindo agora, né? Muitos deles muito sábios, muito amorosos, né? Para quem conviveu, para quem sentiu o pulsar do coração deles, a amorosidade que eles têm, nós sabemos o quanto que eles são preciosos para Deus, pela maturidade, pela amorosidade que eles têm. Então, nesse projeto, nesse grande projeto de mudança, eles são, assim, importantíssimos. O fato de desencarnar está longe de ser, né, motivo de ser espírito mau, espírito inferior. Haverá espíritos inferiores desencarnando, mas em grande parte, entre esses que desencarnam, né, nesses tempos, estão os que são necessários, né, à frente de trabalho do bem. Então, aqui a gente tem, ó, uma imagem de um idoso orientando um outro espírito para reencarnar. Então, essa orientação que é dada pode ser uma orientação assim de retorno para cá, para o planeta Terra. Digamos que seja um espírito que desencarnou, mas o grau de maturidade dele ainda era infantil. Aí ele ajudou outros que desencarnaram aqui, amigos, parentes seus, com um grau de maturidade também infantil. E aí eles vão lá para o plano superior. E aí um espírito de ego infantil está orientando o outro de ego também infantil. Só que, assim, tipo um idoso orientando uma pessoa que desencarnou, que pensa ser mais nova. Né? Então, eles são muito presos ainda à última encarnação. É próprio de quem tem o ego infantil ficar preso aos traços, à idade que ele tinha na última encarnação. Então, esses espíritos aqui dialogando, eles podem... O mais velho, supostamente mais velho, pode estar orientando o outro para voltar aqui para a Terra, com bons propósitos. Sendo que são poucos os que têm ego infantil que vão poder voltar para cá. Ou então ele pode dizer, olha, esse planeta não é adequado para o nosso crescimento agora. Nós vamos juntos para um outro planeta. Imagine um ego infantil menos evoluído, ele vai se encher de resistências, ele não vai querer ajuda, ele não vai querer ir para canto nenhum. Mas se ele vê que a mãe dele, que o avô dele vai junto com ele, aí pode ser que ele queira ir junto. Então, os idosos, né, eles têm esse papel importante também diante dos espíritos resistentes que devem se replanejar, né, se programar novamente para reencarnar. Eles poderão voltar para cá, para a Terra, ou poderão ir para um outro mundo mais adequado para o nível evolutivo deles, poderão ficar lá várias encarnações, ou poderão ir para lá para uma encarnação estagiária, né? Eles ficam lá um tempo,
até amadurecer um pouco e depois poderem voltar a habitar o planeta Terra. Então, assim, o idoso tem sempre o papel de sensibilização, sobretudo dos espíritos menos evoluídos e mais resistentes. Então, eles são importantíssimos no plano de Deus, e a partida deles, né, para o plano espiritual, em grande medida, tem por trás os propósitos de Deus, propósitos amorosos, de favorecer a todos, aos menos evoluídos, aos mais maduros. Todo mundo sempre ganha com Deus. A lógica de Deus é sempre de nos beneficiar. Então, às vezes, a gente aqui não entende, né, a lógica que está por trás, qual é o propósito de Deus. Mas tudo que Deus faz tem uma sabedoria que a nossa sabedoria não alcança. E a gente encerra aqui, né, lembrando, se não nascer de novo, não chegará ao reino de Deus. É o chamado de Jesus, naquela passagem do Nicodemos, né, em João 3, versículo 7, nos chamando a renascer. Então, a gente precisa estar aberto ao ciclo da vida, dispostos a começar de novo e entender que a vida não tem fim e que a gente vai se renovando, né? Vai trocando a fralda geriátrica por uma fralda pediátrica, né? E assim a vida vai se renovando. E a gente precisa estar aberto a esse movimento da vida, a esse movimento que é da lei de Deus. Se a gente não pode se opor, não pode ser resistente, não pode ser rebelde a isso. Né? Tem uma frase que eu queria citar, dizem que é do Chico Mendes, que diz, por mais que decepem todas as flores de todos os jardins e campos, ninguém jamais vai conseguir deter a força da primavera. Então, assim, essa força da primavera, a força que a gente vê na natureza, é a força do amor de Deus. É a luz divina. É a força de Deus. Ninguém vai conter. Ninguém vai conseguir frear a evolução. Ninguém vai conseguir fazer parar os campos pararem de florir. Ninguém vai conseguir fazer a vida parar de se renovar. E nós vamos crescer pela dor ou pelo amor. Deus sempre por trás, orquestrando para o nosso bem, para a nossa evolução. Então, agora estou visualizando aqui a tela. Estamos deixa eu brevemente aqui fazer a leitura de algum comentário, alguém que chegou depois, para a gente fazer o nosso encerramento, né? São 8h30. Então, Gilson, não é isso? Há 50 anos, desde a data limite. Isso mesmo, Gilson, bem lembrado, a revelação lá do Chico. José Deusimar, há 50 anos desde a data limite. Gilson. Boa noite, família. Gratidão por esse momento. Boa noite, Gilson. Boa noite a todos. Já estamos encerrando. Esse boa noite foi dado mais cedo. Robson. Como dito na última palestra, a morte é algo definido pela nossa visão materialista, mas ela é verdadeiramente o retorno à casa do Pai, quando compreendido sob a ótica real, o olhar espiritual. Verdade, isso mesmo. Gislene, estima-se que apenas 1/3 da população permanecerá aqui. Bom saber. É isso, vai ter uma redução muito grande. Sobretudo daqueles que estão perambulando sem propósito, né? Então, provavelmente, esses serão os que serão convidados aí para um outro planeta.
Gislene, temos que correr atrás do prejuízo e ter um melhor aproveitamento da encarnação, lutando contra nós mesmos para vencer as nossas imperfeições. Muito bem lembrado. Na maioria das vezes, né, os espíritos infantis ou adolescentes ficam achando que o inimigo dele é o outro. Enquanto a gente não percebe que o nosso maior inimigo, as forças contra as quais a gente tem que se empenhar, são as nossas próprias forças, né? Nosso maior inimigo pode ser a gente mesmo. Gislene, boas colocações, Exivandro, mostrando um pouquinho das moradas de acordo com o merecimento de cada um. Isso. Então, nossa gratidão, né, a Deus, né, por nos permitir esse momento, né, de crescimento para mim mesmo também, minha gratidão por isso, né, o estudo que fiz, me preparei, a gente cresce muito de estar aqui conversando com vocês. Gratidão por permitir, né, a todos vocês que puderam acompanhar este momento conosco, aos encarnados e certamente nossos irmãos desencarnados, né, que acompanham os nossos movimentos nas redes sociais, né, cada curtida, cada compartilhamento que a gente faz, muitas vezes eles são por trás ali nos impulsionando, assistindo os vídeos do YouTube com a gente. Então, aqui nesse momento virtual, esses nossos irmãos estão também sendo beneficiados. A nossa gratidão por isso, nossa gratidão a Deus, que é o grande maestro do universo, que coordena essas orquestras de trabalhadores, que nos acompanha, que nos dá segurança e que nos inspira crescimento. A nossa gratidão a esse Pai de amor infinito. Que o seu amor infinito se converta nesse momento em luz e através desses irmãos benevolentes do plano espiritual, que essa luz divina possa se resplandecer em nossos corações, em nossos lares, nos trazendo lucidez e força para construirmos a nossa maturidade, a maturidade do nosso ego, para que nós aprendamos as grandes lições do amor ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. Que as lições de Jesus possam falar profundamente em nosso íntimo, em nossos corações, em nossa consciência, nos conduzindo no caminho da luz e do crescimento. Que esses irmãos desencarnados, chamados a nessas ações de resgate, possam estar abertos a receberem neste momento dessa luz amorosa, dessa luz pura, misericordiosa, que Deus destina a todos os seus filhos, independentemente do mal que tenhamos feito. A misericórdia de Deus é para todos. Esse amor grandioso de Deus é para todos. Vocês, nossos irmãos desencarnados, neste momento possam sentir desse amor que nós nutrimos por vocês e que Deus, de uma forma gigantesca, também nutre e aguarda por vocês nos caminhos da luz, o retorno de vocês à casa do Pai. Que assim seja. Então, boa noite a todos, né? Lembrando que hoje é terça e que na próxima quinta, né, teremos uma nova palestra, um novo encontro, né, numa nova live. Então, nosso muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui e esperamos nos encontrar, né, melhorados, felizes, né, como aprendizes para o nosso próximo encontro em live na próxima quinta-feira. Tá? Boa noite